Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o Freshdesk, tá? A Freshdesk é uma solução de atendimento ao cliente da Freshworks. E a minha ideia aqui é conseguir dar um parâmetro geral para vocês da ferramenta e também apontar aí as principais funcionalidades que podem ser importantes para vocês aí no dia a dia, tá? Então vamos lá. O Freshdesk, ele é uma solução de atendimento ao cliente, como eu disse, tá? E a ideia central aqui é a gente conseguir tanto automatizar quanto gerenciar todo esse processo de atendimento ao cliente numa única ferramenta, tá? Então, aqui a gente consegue conectar diferentes canais, tá? Então, se você atende os seus clientes hoje através de e-mail, a gente pode integrar essas caixas de e-mail aqui e já transformar isso em tickets de forma automática. Se você atende seus clientes via rede social, via WhatsApp, via a chat no seu site, a gente pode integrar todos esses canais aqui dentro, tá? Primeiro eu queria mostrar para vocês o portal do cliente, tá? Então, quando vocês utilizam o Freshdesk, ele habilita essa opção para você, tá? Então, basicamente, esse portal do cliente ele é um white label, tá? A ideia é que você consiga aí dar aparência da sua empresa. E o que basicamente tem aqui dentro desse portal que vocês podem configurar e montar aqui dentro para ter esse espaço do seu cliente. Tá? A primeira coisa é uma base de conhecimento. Então, se você tem um conteúdo, um artigo, dúvidas, perguntas frequentes, tá? Que você acha que vão ser úteis para o seu cliente, então você consegue organizar aí através dessa página. Eu consigo pesquisar também esse conteúdo através aqui do campo de pesquisa. Então eu como cliente poderia estar pesquisando alguma dúvida, algum problema que eu estou tendo, tá, com o produto de vocês. Aqui eu tenho uma abertura de ticket, então eu como cliente posso abrir um ticket no suporte, tá, dessa minha empresa. Esses campos eles são totalmente customizáveis, tá? A ideia é que a gente consiga colocar as informações que você precisa, as informações mínimas ali para poder prover esse atendimento. Além da base de conhecimento, a gente pode colocar fórum, enfim, isso aqui é bastante customizável, tá? Sobre a base de conhecimento, só um adendo, a grande estratégia aqui dessa base de conhecimento é que atendimentos que possam ser convertidos em autoatendimento, a gente utiliza esse recurso da base de conhecimento, tá? A ideia central aqui é diminuir o número de atendimentos que hoje vai para a equipe, gerando autoatendimento dos próprios clientes. Então, de repente, dúvidas que eu já tenho material explicativo, quer dizer, já maduro, por que não colocar aqui para que essa pessoa simplesmente procure esse conteúdo e não me acione para que eu responda a ela, tá? Essa é a ideia central. Vou voltar aqui para a plataforma, para a visão interna da ferramenta, quer dizer, a visão do que a gente chama de agentes, tá? Que são usuários da ferramenta. Então, independente do canal, essas demandas vão chegando aqui para mim, tá? Isso aqui é um exemplo de fila. Todo esse sistema, controle de fila, de grupos, de regras, de visualização, isso totalmente customizável na plataforma. Tem um filtro que me auxilia ali ter visões específicas. Posso salvar filtros padrões. Posso exportar esse cara numa planilha se eu quiser. É, vou acessar um aqui, um ticket, tá? Então dentro do ticket eu tenho todo o histórico relacionado a esse ticket. Então, por exemplo, esse aqui foi aberto por e-mail, conforme eu for respondendo com o meu cliente, ele já vai gravando esse histórico aqui, tá? Então, aqui dentro de um ticket eu tenho todo o histórico do que foi conversado, tá? E se eu clicar aqui no botão mostrar atividades, ele também me mostra os logs, quer dizer, se eu precisar no futuro entender o que foi feito nesse atendimento, por quem, quando, tá? Tudo isso é salvo na ferramenta e você consegue acessar, tá? Prazos, então, a gente tem um conceito de SLA, você pode criar regras de SLA dentro da plataforma, tá? Então, tanto regra do que a gente chama de primeira resposta, quer dizer, o tempo máximo que eu posso levar para iniciar um atendimento e o tempo de resolução, que é para eu de fato finalizar um atendimento, tá? Essas propriedades que vocês estão vendo, esses campos, isso é totalmente customizáveis, tá? Então, tanto aqueles campos lá no formulário, num portal diretamente para o cliente, quanto esses internamente, vocês conseguem customizar através da plataforma, tá? E todos os recursos de manuseio mesmo desse ticket, quero adicionar uma nota privada, quero encaminhar para uma outra pessoa terceira para ela avaliar e poder me auxiliar, tá, a poder fazer esse atendimento, quero mesclar dois tickets, quer dizer, de repente o meu cliente ou mais de uma pessoa, a mesma pessoa acabou abrindo diferentes coisas sobre o mesmo assunto, então posso mesclar esses caras para centralizar num lugar só, tá? E assim uma série de outros recursos que a gente tem aqui para você poder responder, base de respostas pré-definidas, enfim. Tá? A gente tem bastante coisa aqui.
A base de contatos, tá? Então todos os contatos ficam salvos, contatos que a gente vai cadastrando na plataforma, tá? A ideia é que você tenha esses contatos e consiga ali de forma fácil acessar esses contatos, poder ali observar os tickets que aquela única pessoa, que aquele seu único cliente tem aberto contigo, enfim. E tem essa informação de forma automática também, tá? Aqui tem uma parte dos relatórios, tá? Então, esses relatórios, ele tem tanto relatórios padrões da ferramenta, que vão trazer indicadores aí já de mercado para atendimento ao cliente. Então, uh, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é só um exemplo de visualização, tá? Então, ele é como se fosse um BI dentro da plataforma. Aqui eu tenho visões padrões, tá? Mas também eu tenho a possibilidade de criar novas visões, tá? Então, posso criar novos relatórios da mesma forma que eu mostrei ali, escolher as métricas que eu quero usar. Quando você customiza, quer dizer, cria mais informações na ferramenta, ele já aparece como opção para criar esses relatórios, tá? Então, ela é bastante customizável, tá? Para o negócio de vocês. Além desses relatórios, a gente também tem um dashboard em tempo real. A ideia desse dashboard ela tem, qual que é a diferença, né, entre o relatório e o dashboard? Esse dashboard ele é mais focado para quem vai coordenar ou supervisionar mesmo aquela operação, tá? Então eu, por exemplo, tenho lá minha equipe de atendimento e eu supervisiono eles ali. Eu quero, por exemplo, ter alguns indicadores como quantos tickets eu tenho já vencidos ou para vencer hoje, tá? Para que eu tenha que tomar algum tipo de ação em cima disso. Taxa de satisfação desse meu cliente ali em tempo real. O que é isso? Tá? Aqui a gente também tem uma funcionalidade que permite eu enviar uma pesquisa de satisfação para aquele meu cliente de forma automática, inclusive. Eu posso configurar para que todo final de atendimento eu envie essa pesquisa de satisfação para ela. Tá? E essa pesquisa é encaminhada ali por e-mail, onde ela pode estar respondendo. Então, um exemplo, eu vi que tem 3 demandas que estão como vencidas, tá? Então quero saber quais demandas ela. E ele é bastante interativo. Então se eu clicar aqui no 3, ele me leva de novo ali para a fila, agora filtrando só aqueles que são vencidos, tá? Então aquele dashboard ajuda bastante a gente ter um pouco mais de dinâmica ali na supervisiona, na coordenação, desculpa, na coordenação ali da operação. Então aqui na parte de admin, tá? Então a gente tem outros vários recursos, tá? Então desde criar automações, então eu até vou dar um exemplo para vocês. Tem vários tipos de automação aqui. Eu vou dar uma delas que é para a gente automatizar a distribuição e a classificação do ticket, tá? Basicamente crio essa regrinha, dou o nome para ela. Ela vai me pedir uma condição e as ações que eu quero que o Freshdesk execute se essa condição for atendida. Então, por exemplo, sempre que o tipo ali do ticket que é me abrir no portal for um problema, então eu já sei que de repente eu quero considerar a prioridade como alta. Inclusive aqui você pode utilizar campos customizáveis, tá? Então conforme você for criando já vai aparecendo como opção aqui também. Então a ideia é conseguir criar uma lista de ações ali baseada nessa condição. Lucas, eu tenho demandas por e-mail, tá? E aí eu queria de repente utilizar essas informações do corpo de e-mail do assunto para poder criar, também é possível. Então, se a gente for aqui, assunto ou descrição, descrição é o corpo de e-mail, tá? Ou ambos. Se ambos conterem, por exemplo, aí eu posso, de repente, criar palavras. Palavras-chave aqui, listar. Então, se conter alguma delas, e eu já identifico que tema que é aquele e-mail, eu também posso criar essa lista de ações, tá? Isso aqui é um exemplo, eu tenho uma série de outros exemplos aqui de automação que vocês conseguem explorar dentro da ferramenta, tá? Então, pesquisa de satisfação que eu comentei com vocês, política de SLA, tá? Então, mais uma vez, vocês podem criar essas políticas aí e ter essas deadlines, tá? Inclusive aqui tem regras de escalonamento automático. Se vencer, já engaja uma outra pessoa de forma automática, me avisa por e-mail, tá? Toda a comunicação por e-mail da plataforma, você pode tanto ativar e desativar, quanto customizar, tá? Eu quero que de repente, sempre que criar um ticket, que meu cliente criar um ticket, eu envio ali uma mensagem para ele falando, recebemos, está aqui um link no portal para você poder acompanhar, enfim. Tá?
Então a gente consegue ativar e customizar essas mensagens também. E um último ponto aqui que eu acho interessante explicar para vocês é a parte de aplicativos, tá? Então a Freshworks ela tem um perfil bastante modular, então ela sempre traz esse conceito de marketplace de aplicativos. Basicamente é uma loja, aqui a gente tem mais de 600 integrações, tá? A grande maioria ela é gratuita. Então aqui eu tenho desde integrações com outras ferramentas de mercado. Então, puta, eu gosto de usar o TeamViewer para fazer um acesso remoto ali no meu atendimento, ou de repente gosto de usar um Trello para organizar as atividades ali da área, ou coisas do tipo. A gente já tem integração com várias outras ferramentas de mercado, vocês podem consultar por aqui, tá? Então é um recurso bastante interessante até para estender um pouco o nível de funcionalidade para outras ferramentas aí que você vai encontrar no mercado, tá? Então é isso, pessoal. A minha ideia aqui foi dar um geral mesmo, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao Freshdesk, podem deixar os comentários aí embaixo, tá? Na caixinha de comentários. E aqui na descrição eu também vou deixar para vocês um link, tá? Que dá uma versão teste de 21 dias, tá? Até para que vocês possam ali testar, enfim. Vou colocar um link, vou colocar um outro link que tem detalhes, as funcionalidades ali para vocês poderem ver como que funciona o sistema de planos, dentro dos planos quais funcionalidades dessas, por exemplo, que eu falei estão contemplando, enfim, para que vocês tenham aí mais essas informações, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado e qualquer dúvida, mais uma vez, podem deixar aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado.